nós vamos seguir falando sobre o método negociação dourada para vender pequenas empresas. Hoje nós vamos dar sequência ao vídeo e, de fato, iniciar a falar sobre as suas fases, sobre a primeira fase. Bom, como foi dito antes, nós abordamos o método negociação dourada em 3 fases. A primeira fase é para preparar para vender sem se arrepender. É o que a gente vai falar hoje aqui. Depois tem uma segunda fase, onde a gente vai falar sobre o condutor, quem é que vai conduzir a venda da empresa, se vai ser o próprio dono, ele com sócio, com gerente, um amigo, ou ele vai recorrer a um intermediador, um profissional especializado em intermediar negociações de compra e venda de empresa. Vamos falar tudo sobre esse profissional, chamado de business broker ou corretor de empresa. E na terceira fase, a gente desvenda as 4 etapas para vender uma empresa. Então, é o processo propriamente dito. Bom, para iniciar, como a gente vai falar sobre a decisão vender sem se arrepender, então a gente tem que levar em consideração alguns aspectos emocionais. A gente sabe que são muitos sentimentos quando se decide vender ou se pensa em vender. As pessoas começam a avaliar perdas, ganhos, tempo dedicado, recurso dedicado, sacrifício para construir um negócio, etc. e tal. E por diversas razões que a gente vai tratar aqui, a pessoa se vê no momento de venda de empresa. Como é que vai lidar com essas expectativas? Então, perguntas que você deve responder se você for o próprio dono da empresa à venda ou se você é alguém que está lidando com ele. Por que você quer vender a sua empresa? Os objetivos da venda estão claramente definidos, ou seja, o que você espera alcançar com a venda da empresa? Qual o valor você pretende vender e como você chegou a ele? Você já tem um plano para depois da venda? Bem, você vendeu sua empresa, aí o que você vai fazer? Você já tem um planejamento para isso? Já tem algo definido para isso? Como é que você vai lidar com, de repente, não tem mais aquele negócio? Se você é daqueles que ia com frequência ou todo dia, como se fosse o dono do restaurante, que é o próprio chefe do restaurante, o que você vai fazer depois que vender o negócio? Você já esgotou todas as alternativas? A gente vai ver ali os motivos. Então, são perguntas que a gente sempre faz. O momento é propício? Se o seu negócio é um negócio que ele sofre sazonalidade, verão e inverno, frio e calor, será que o momento adequado é agora para vender o seu negócio? Existe uma data-chave, por exemplo, quando é o caso de alguém que precisa mudar ou alguém que vai entrar num novo trabalho, passou num concurso, foi convidado para assumir um trabalho, essa data está definida? Você tem 3 meses, 1 mês, 6 meses, 1 semestre, 1 ano para vender o negócio? Você já ouviu profissionais e pessoas experientes sobre essa sua venda, essa sua ideia de venda? Está preparado para os desgastes comuns de negociação? Gente, você sabe que tem muito desgaste durante o processo de negociação. Já planejou o sigilo? Como é que você vai lidar com isso? A equipe vai saber? Ela não deve saber. Você está tomando os cuidados devidos para não afetar o seu negócio? Fornecedores, clientes, os próprios colaboradores, como é que você vai tratar isso com eles? E a flexibilidade. Olhando aí questões como um prazo, um valor, como é que você vai adotar? Você vai ser rigoroso em relação a essa sua ideia que você tem de venda, ou seja, preço, as condições, você vai ser extremamente rigoroso, ou você tem um plano B, tem algo a retirar, você já pensou sobre isso? Isso tudo é muito importante. Por que as pessoas vendem a empresa? Por que as empresas fecham? Os dados são alarmantes. Se você for ver, as empresas que abrem e depois de 2 anos de sua abertura, 25% fecham. Ou seja, se abriram 100 empresas, daqui a 2 anos, 25 fecharam. E o número é mais alarmante ainda quando a gente estica mais um tempo e chega aí em 4 anos após a abertura. Metade fecha. Pois é, metade. As pessoas gastam tempo, planejamento, investem dinheiro, recurso, abrem mão de tempo com família, com amigos, se dedicam profundamente e a gente vê que a realidade é essa. Então a gente precisa compreender para evitar os erros futuros. Então quais são as razões? Aqui a gente vai apresentar aquelas que a gente levanta no mercado com a nossa experiência, conversando com pessoas que venderam, na nossa atuação de intermediação de compra e venda de empresas. E aí a gente vem primeiro, dificuldade em tornar um negócio lucrativo. As pessoas sacrificam, fazem coisa, entregam um bom produto, fazem várias coisas boas, mas depois, quando chega no final do mês, na hora de acertar as contas, aí ela
paga e não vê o lucro. Isso vai se repetindo, às vezes tem que recorrer a empréstimo, às vezes tem que tirar dinheiro de outros lugares para colocar na empresa, mas a verdade é que o lucro não aparece e elas desistem, até para não se tornar uma bola de neve e entrar aí num ciclo de prejuízo atrás de prejuízo. Uma outra razão que muitos vendem os seus negócios é uma mistura entre saúde, aposentadoria, exaustão e desgaste. No caso da aposentadoria e muito com saúde, a gente vê aqueles casos das pessoas que têm empresas durante longos anos, não tem a sucessão, os filhos foram para um outro determinado segmento de trabalho e a pessoa cansa. Ela chega numa exaustão, às vezes ela começa a ter problema de saúde, então ela decide vender. Composição societária com conflitos societários. Aí é questão de como a empresa foi formada no seu início. Você chamou aquele seu amigo de faculdade, um primo, um irmão, pessoas que não têm características complementares para o negócio. É só uma questão de amizade, supostamente confiança, ou que surgiu a ideia. Então, tudo isso, a maneira como a empresa surgiu e também os conflitos societários que muitas vezes decorrem desse início, vão fazer com que chegue um momento que fica impraticável e a pessoa precisa vender. Aí é aquele caso que existe um componente de uma mudança de cidade porque o cônjuge, o marido ou a esposa, eles vão para um novo trabalho que é o que garante a maior parte do sustento ali da família, e aí por conta disso eles acabam abrindo mão do negócio. Porque tem foco em outro empreendimento, outro setor. Às vezes a gente tem aquelas pessoas que têm 1, 2, 3, 4, 5 empresas, 5 negócios, e aí ele acha que aquele não é que seja ruim, mas ele quer focar, ele quer dar atenção a outros ou a um outro setor, então ele resolve vender. Necessidade de capitalização. Muitas vezes tem aqueles empreendedores, investidores que montam uma empresa gastando X e eles já têm essa ideia de que quando ela estiver no seu auge, no seu ápice, ele vai vender por 2, 3, 4X. Em relação, por exemplo, ao Sebrae, que é um estudioso aí das micro e pequenas empresas, que é o foco desse canal, eles alegam que a venda ou a mortalidade das empresas é uma mistura entre fatores culturais, econômicos e gerenciais. E aí eles trazem fatores culturais. Então é a situação onde as pessoas elas implementam negócios, elas abrem empresa, abrem seus negócios por questões muito mais de necessidade do que de oportunidade. Não é que elas perceberam que aquele bairro tem uma carência de uma farmácia, um restaurante, um café, uma lotérica, e sim porque elas se sentem desempregadas, elas precisam ter algo, se agarrar em algo, e elas montam por essa necessidade, e não por um olhar de oportunidade. Também tem questão do planejamento inadequado, gerenciamento de custos inadequados, problemas com fluxo de caixa, falta de uma análise de concorrência, mistura do pessoal com o empresarial, a pessoa leva os seus problemas pessoais para dentro da empresa, ou inclusive gastos, e aí é uma mistura com os gastos dela pessoal, a pessoa não sabe no final das contas, quando fecha o mês, se esse resultado está errado, se está certo, o que eu precisaria tirar do meu pessoal. Então é essa confusão e essas dificuldades que, segundo o Sebrae, fazem com que as empresas fechem ou sejam vendidas. Aí vem também o Sebrae, junto com o IBGE, apontar os fatores externos, que é aquela coisa que a gente escuta muito de políticos, principalmente em campanha. Vamos baixar a carga fiscal, né? Alta taxa de juros, falta de políticas públicas que beneficiem os setores, como as pequenas empresas e tal. Então, essa combinação dessa ausência, digamos, ou excesso, por outro lado, faz com que as empresas fechem ou sejam vendidas. E como é que as razões da venda afetam a negociação? Em primeiro lugar, por exemplo, saúde financeira. Claro que uma empresa com situação negativa, de prejuízo, com esse histórico, ela vai ter uma menor atratividade para um potencial comprador do que aquela que está lucrando, está tendo resultados positivos. Então, essa saúde financeira, que muitas vezes é melhor alcançar ela para colocar sua empresa à venda, e uma percepção de melhoria de oportunidades, dá para a gente pegar essa empresa, melhorar a gestão, trabalhar a venda online, fazer e-commerce, melhorar a compra e diversas coisas, a empresa possa se tornar atrativa. A urgência, a gente sabe que é sempre difícil você ter um prazo curto para vender um negócio, seja motivado por uma data limite, que aí você vai chegar e vai falar, eu só tenho 2 meses. Então, dificilmente o tempo ele vai ser amigo do bom negócio. Aí vai ter que ter um componente muito de sorte de ter o comprador certo na hora certa. E o planejamento, tá? Planejamento da venda, da negociação, você fazer isso com antecedência. Sabe aquele ditado popular que você tem um negócio, chega alguém, você está vendendo, aí a pessoa responde, pagando bem, que mal tem. Então, na verdade, a venda, o exercício de imaginar a venda do seu negócio, eu considero
uma prática de gestão que deve ser implementada com as empresas. Claro que a gente sabe que a rotina é desgastante, você tem muitas preocupações, mas você deve achar um tempo para, no momento que você for fazer a sua análise do negócio, seus planejamentos, estratégias, planos, adote esse exercício de possível venda. Vamos nos preparar para uma venda. A importância de simular a venda. Quais são os monitoramentos de indicadores que seria interessante fazer? Primeiro, avaliar o valor do negócio e repetir essa análise ano a ano. Hoje minha empresa vale X. Repete essa análise. Indicadores como aqueles que vão ser definitivos para o valor do negócio, é eles que você vai se agarrar, monitorar. Além disso, você deve preparar, por exemplo, os documentos que são necessários para apresentar, tá tudo em dia, as licenças, de tal maneira que quando chegar um potencial comprador e falar, vamos sentar e eu quero que você me mostre como é que está a sua empresa, você já esteja preparado para essa situação. Por que é importante avaliar cuidadosamente a decisão de vender uma empresa? A decisão de vender deve considerar alternativas e possíveis soluções para reverter cenários desfavoráveis. Uma venda precipitada sem um diagnóstico profundo e um planejamento adequado pode resultar em oferta abaixo do valor ideal. O que os sócios devem fazer antes de decidir vender a empresa? Realizar uma análise criteriosa da situação, com ou sem a ajuda do profissional, para garantir que a decisão seja baseada em fundamentos sólidos e não pressões momentâneas. Melhor que o empresário decline da venda do seu negócio antes do início da busca de compradores a declinar durante a negociação. Escute outras pessoas, especialmente profissionais. Por que é importante? Porque ele vai ter uma visão neutra, ele vai ter uma visão fora ali das rotinas e dos problemas normais. Então ele vai ter uma visão imparcial e com toda a experiência, porque ele já, certamente, se for um bom profissional, ele já passou por isso diversas vezes, então ele tem experiência e pode te dar bons conselhos em relação à sua decisão. Aspectos de rentabilidade. Então aquela história, a empresa ainda não está no melhor momento, ou o melhor momento é o verão, quando acontece tal coisa, isso favorece o teu negócio. Então espera chegar no melhor momento para vender a sua empresa da melhor forma possível. Caráter definitivo. Uma vez assinado o contrato, vendeu, fez a transferência do negócio, é irreversível. O futuro pessoal, e você? Vai fazer o que depois da venda? Esgotar todas as alternativas possíveis e se o momento é propício. A gente já falou sobre isso. Antes da decisão final, que a gente coloca questões que são importantes você refletir para a gente poder ir para a próxima etapa desse método negociação dourada para vender pequenas empresas. Ouvir outras pessoas, especialmente profissionais. Essas pessoas vão te dar uma visão imparcial, elas vão te dar uma visão neutra. Além disso, elas vão ter experiência por ter já participado de inúmeras negociações e ter convivido com várias pessoas que tiveram essa decisão. Aspectos de rentabilidade, se a empresa vive um momento de resultados positivos, se há meios de, com não muitos investimentos, chegar no resultado positivo e apresentar a empresa sobre uma nova conjuntura, com novos resultados. Caráter definitivo. Uma vez que você assinou o contrato, vendeu, teve a transferência, não tem mais volta. Futuro pessoal. Bom, você vai fazer o que depois? Você já tem esse plano, muitas pessoas vendem, depois se sentem num vazio, você precisa pensar. Esgotar alternativas, então vê tudo, a contratação de um gerente, participar, chamar um consultor, fazer algumas mudanças, talvez ter um novo sócio que ele complemente uma área que você não tem o domínio, então esgotar as alternativas. O momento é propício? Tem que também analisar isso, não só do ponto de vista da sazonalidade, como do ponto de vista do teu segmento em si. Aspecto tempo vezes maturidade da empresa, ou seja, a sua empresa, ela está no início, ela está ainda se desenvolvendo, ela já atingiu a maturidade. Estudiosos colocam 2 anos para que micro e pequenas empresas atinjam essa maturidade. Qualquer venda anterior a isso pode ser considerada prematura. Você teve aí a resiliência, a paciência para chegar no momento pelo menos de maturidade, ou realmente os motivos que te fazem vender, eles te colocam numa situação que não tem para onde correr, tem que vender. Considerações finais sobre a decisão, para que você não se arrependa depois. Urgência. Determine se a venda é motivada por necessidade imediata ou se pode esperar, se pode aguardar. Conveniência. Avalie se a venda é conveniente no contexto atual do negócio e do mercado. Oportunidade. Considere se o momento é oportuno para maximizar o valor da empresa, ou seja, para você vender bem o negócio que você gastou tanto tempo, se dedicou, recurso, se sacrificou, e aí, pelo menos que faça uma boa venda.
Porque é importante consultar um profissional da área antes de vender. A gente comentou, visão neutra, experiência, já participou de inúmeras negociações. Quais dados e documentos devem ser organizados antes de colocar a empresa à venda? A gente vai falar isso de uma maneira muito mais adequada. Inclusive, o checklist Golden List, que é de nossa autoria, que vai estar em algum link da descrição desse vídeo, é um instrumento perfeito para você ir para uma negociação. Tem a versão dele tanto para quem vai vender, como para quem está em busca de comprar um negócio, que te dá um passo a passo com toda a documentação, todos os aspectos necessários, as reuniões, enfim, ele realmente é aquele checklist que, se você utilizando ele, ajudando a te guiar na negociação, você varre tudo que precisa ser feito para uma negociação segura, eficiente e bem sucedida. O que pode acontecer se essas informações não estiverem bem organizadas? Perda de crédito. Quando chegar um potencial comprador e pedir por algumas informações e você não as apresentar, ele vai ou ficar aquele vou providenciar, vou providenciar, passa um descrédito. E aí tende a que as ofertas sejam abaixo de um valor esperado e tal. Qual a situação ideal para vender uma empresa? Você planejou com antecedência, você vem fazendo e praticando o exercício de venda na sua gestão, avaliando o valor do negócio, sabendo, entendendo o mercado. Você tem um horizonte de médio a longo prazo para vender a empresa. Ela segue, muito bem, obrigado. Se vira a proposta ideal, se vende. Então essa é a situação ideal e não aquela que você tem um prazo limite, tem fatores externos ou internos que estão te descabelando, e aí acaba que você ou tende a fechar o negócio ou vender numa situação muito desfavorável. Conhecimentos e competências a gente vai deixar para o próximo vídeo, para que não fique muito longo. Eu já peço aquele like, aquela ajuda para que a gente possa seguir aí tentando elevar o nível das negociações de compra e venda de pequenas empresas no Brasil, ajudando você, ou se você tiver alguém que possa se beneficiar com esse material, encaminha esse vídeo para ele, fala sobre o nosso canal para ele. Aqui a gente tá para falar sobre compra e venda de pequenas empresas, com o intuito de ajudar que as negociações aconteçam da melhor forma possível. Eu agradeço a sua participação, um forte abraço para você, até o próximo vídeo, e não deixa de comentar se você é da área, se você tem dúvidas, se você quer vender o teu negócio, se você passou por uma situação que realmente você quebrou a cara, comprou uma empresa ou vendeu, aí depois houveram esses problemas e tal, não sei o que, enfim, participa com a gente. A gente se vê, fiquem bem, bons negócios.